O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós escutamos neste Evangelho um trechinho que nos traz o diálogo entre São Pedro e o Senhor Jesus. Pedro fala: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus vai reafirmar que quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos e assim por diante, por causa dele e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Vejam que Jesus fala aqui de coisas boas. A casa, quer dizer, o lar, a intimidade da família, também as pessoas que nos são mais caras. Quem deixa tudo por causa dele, esse receberá com perseguições, não sem dificuldades, 100 vezes mais agora, durante esta vida, mas também no mundo futuro, a vida eterna, que é muito mais do que tudo que temos aqui. Esse gesto de deixar tudo significa um ato de apego profundo a nosso Senhor. Significa entender que Ele dá o sentido a tudo. E quem é capaz de deixar tudo por Ele, é capaz de amar tudo por Ele de forma verdadeira. Porque em Cristo nós somos capazes de organizar a hierarquia do nosso amor. E quando Ele é o primeiro e o fundamental, o amor primeiro e fundamental, nós amamos tudo mais de forma verdadeira. Nós amamos nele. Nós corremos sempre um risco de um pecado que já existia no Antigo Testamento, que é o pecado da idolatria, que é o pecado de construir um ídolo. Não só construir uma estátua, não só construir algo material, mas às vezes nós construímos ídolos com nossos apegos a pessoas que são boas, a coisas que são boas, mas que nós permitimos substituir Deus dentro do nosso coração. Jesus deseja ser o primeiro, o amor fundamental e primeiro da nossa vida. E a partir dele, nós amamos tudo. E o amor a tudo e a todos vai se tornando mais verdadeiro. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a nosso Senhor que nos dê a graça de entender isto. Nós sabemos que a aclamação ao Evangelho prepara o Evangelho.
com o aleluia, neste tempo comum e nos outros tempos, com exceção da quaresma, e com o versículo que a igreja nos coloca. E vejam, hoje a igreja nos colocou Mateus 11, 25, no trechinho em que Jesus dá graças ao Senhor do céu e da terra, porque Ele revelou os grandes mistérios do reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. Só os pequeninos de Deus, só os pequeninos do reino são capazes de entender a lógica do Evangelho. Só esses são capazes de entender o que Jesus diz, o melhor. Só eles são capazes de entender o mistério de Cristo. Vamos pedir então à Virgem Santíssima que nos ajude a fazer essa experiência, a experiência do deixar, que é a experiência do sacrifício, que é a experiência de deixar de lado os próprios projetos. E é claro, isso custa muito, mas é isso que liberta o coração do homem, é isso que deixa o coração do homem leve, que deixa o coração do homem livre. Que a Mãe de Deus nos dê, por sua intercessão, a graça de compreender e de viver o que o Senhor nos diz hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.